E aí, vamos que vamos? Vamos fazer mais uma? O que diz aqui a questão aqui? Ele fala o seguinte: reostatos são resistores cuja resistência pode ser variada. Abaixo o reostato de pontos formado por 8 resistores de mesma resistência R, o cursor C pode ser ligado nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 para que a sua resistência total varie. Se o circuito for ligado em uma diferença de potencial constante de 110 volts, né, então atenção que ele nos deu, em qual ponto, ou seja, no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 ou ponto 5 deve ser ligado o cursor para que a intensidade da corrente elétrica seja mínima. Então aqui tem um dado importante para a gente tentar resolver isso aí com uma certa tranquilidade. Então ele quer que a corrente seja mínima, tá? Percebe que aqui esse ponto está ligado aqui no ponto 1, né? Então aqui esse circuito aqui está ligado no ponto 1, e conforme esse cursor aqui ele pode ser ligado em qualquer ponto, quando ele encostar aqui nesses pontos, ele fecha o circuito, fechou o circuito, vai passar aqui no circuito uma corrente elétrica, né? E aí ele quer que essa corrente seja mínima, tá? E aí, para a corrente ser mínima, você tem que lembrar do quê? Tem que lembrar do Uri, primeira lei de Ohm. Lembra? O Uri. Então, para que a corrente elétrica, né, vamos isolar aqui o I só para você entender melhor. Se eu pegar esse R e passar dividindo, a gente tem que U vai ser o quê? U sobre R vai ser igual a quem? Vai ser igual a I. O R está multiplicando, passou dividindo. Então, vamos parar para pensar um pouquinho aqui matematicamente na brincadeira? Então, se eu quero que a corrente elétrica diminua, você concorda que o valor do R tem que ser maior possível? Né? Então, se eu quero que a corrente seja mínima, a resistência tem que ser máxima. E para a resistência ser máxima, qual circuito elétrico a resistência aumenta? Então você lembra, né? Temos o circuito em série e o circuito em paralelo. Em um circuito em série, para a gente calcular a resistência equivalente, a gente soma quem? A gente soma o valor de quem? O valor das resistências. Em um circuito em paralelo, a gente faz o quê? A gente usa aquela brincadeira do produto pela soma. Então não é soma não, tá? Aqui para a gente calcular o REC de um circuito em paralelo, a gente faz o produto pela soma. O fato é o seguinte: em um circuito em paralelo, a resistência total ela sempre vai diminuir, tá? No circuito em paralelo, a resistência total, volto a dizer, ela sempre é menor, né? Por quê? Porque quando a gente liga em paralelo, a gente diminui a resistência do circuito todo. No circuito em série, a gente soma as resistências, fazendo com que a resistência total ela aumente, né? Então, por exemplo, se eu ligar o cursor aqui no ponto 1 ou no ponto 2, eu vou ter apenas um R. E outro detalhe que eu não comentei com vocês, a gente percebe que, ó, segue o caminho aqui da corrente. A corrente ela vem, né, vem por aqui, ela dá uma quebradinha aqui, depois ela desce, depois ela vira para cá. Professor, esse circuito ele está como? Ele está em série ou está em paralelo? Vamos ver aqui o fio. O fio divide, né? Então acompanha aqui. O fio está dividindo? Não está dividindo. Ele só está entortando. Se o fio só entorta, não tem problema, né? Ele está ligado ainda no mesmo fio. Se está ligado no mesmo fio, que circuito é esse? Esse aqui é um circuito em série. Então, se aqui é um circuito em série, quanto mais elemento tiver, maior vai ser a resistência. E é o que a gente quer, né? A gente quer que a resistência seja muito, muito elevada, muito grande. Então, para que a resistência seja elevada, eu tenho que pegar todo mundo. Então, eu vou ligar esse cursor aqui aonde? Eu vou ligar aqui no ponto 5, né? Por quê? Porque eu vou ter a maior resistência possível. Quanto maior a resistência, a corrente vai ser o quê? Vai ser mínima, tá? Aumenta a resistência, diminui a corrente, como o problema ele quer. Então, se eu quero a menor corrente, eu tenho que ligar aqui no ponto 5. Então, qual a alternativa aqui dessa brincadeira? Alternativa A. Bacana? Relembrar aqui um pouquinho de circuito? É isso.